Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo nós vamos conferir um conteúdo da Jovem Pan Esporte. Título do vídeo é o seguinte: não tem comparação. Pro Flamengo, a final contra o Corinthians é reticência. Mauro César manda a real. Bom, vamos trocar de janela. Lembrando de te pedir para se inscrever no canal. Sua inscrição vai ajudar a gente a atingir aquela meta de 2.000 inscritos e a gente poder buscar uma nova meta aí. Então vai ajudar demais, então se inscreva. Ao se inscrever, acione o sininho da notificação, like no vídeo. Aqui em cima tem o QR Code do Pix, se você quiser e puder. Você pode escanear com o aplicativo do seu banco, mandar qualquer valor. Será de grande valia, grande ajuda aqui pro canal. De verdade mesmo, de coração. Se você não puder ou não quiser, te respeito demais, só continue aí, continue inscrito, continue assistindo. Deixe sempre seu comentário. Comentário é muito importante, é um engajamento muito bacana e eu gosto de ler os comentários de vocês, eu leio todos. Se você achar que você tá vendo aí o vídeo, não tem o que você opinar, não tem o que você escrever, comentar, você pode me dizer de que cidade, que estado você é, pra gente saber até onde esse vídeo tá chegando e até onde vai o tamanho da torcida do Flamengo. E agora, sem mais enrolação, vamos lá. Like no vídeo, se inscreva no canal, 3, 2, 1, lau. E já jogo pra você a primeira pergunta, Mauro César Pereira. O rubro-negro e o corintiano já estão pensando exclusivamente só na final? Você já jogo pra ele. Já recuou sem goleiro. É o momento do rubro-negro realmente pensar nesse primeiro título da temporada de expressão e do corintiano acreditar que pode vencer o favorito Flamengo? São clubes em momentos diferentes, né? Um está na final da Copa do Brasil, né? É uma final importante, claro, os dois times de maior torcida do Brasil, uma das maiores finais da Copa do Brasil. Não vou dizer que é a maior final da Copa do Brasil, porque tivemos outros confrontos de grandes clubes em final de Copa do Brasil. É o primeiro confronto dos dois times de maior torcida. Mas já teve final entre grandes times de Minas, de São Paulo, do Rio, teve final carioca, teve final paulista também, já teve final, né? Teve final mineira, teve final tudo quanto é jeito. A final dos dois times mais populares do país não houve. Então isso é interessante, é inédito e tal, muito legal e tal, fica aquele oba-oba todo, né? Especialmente por uma razão até de mercado, né? O grande grupo de comunicação do país, que é o Grupo Globo, ele não teve Libertadores esse ano, terá ano que vem, né? Então ele não transmitiu, por exemplo, a Libertadores Corinthians e Flamengo, que mostrou foi o SBT. E agora ele vai mostrar um Corinthians e Flamengo. Então ele turbina. É super cobertura, vamos que vamos, é a maior final. É normal que seja assim. É o mercado, é o produto, como chamam. Então essa final já está sendo turbinada. Mas analisando friamente, ela é tudo para o Corinthians. Né? Porque o Corinthians não tem, fora chances matemáticas, possibilidade de ser campeão brasileiro. Então, no brasileiro, o máximo que o Corinthians pode, na teoria não, na prática, né, ser vice do Palmeiras. Né? É o máximo que o Corinthians pode conseguir. O Palmeiras será campeão, uma questão de tempo. E pode ser campeão da Copa do Brasil contra o Flamengo, que tem sido seu algoz. Venceu 10 dos últimos 12 jogos no confronto direto. Perdeu só um com gol contra do Rodinei, sempre é bom lembrar. E o Flamengo não, o Flamengo está na final da Libertadores. É a terceira final em 4 anos. Um título que o Flamengo conquistou 2 vezes na sua história. O Flamengo não é um frequentador de final de Libertadores, virou de repente não, por conta de tudo que aconteceu no clube, né, toda a mudança que foi feita. Então a grande final, o Flamengo é dia 29. Então quando grita quarta-feira a torcida do Corinthians, é porque é a torcida do Corinthians. A do Flamengo tem que gritar dia 29, contra o Atlético. Esse é o jogo que importa ao Flamengo. O que mais importa. Não significa que a Copa do Brasil não seja importante. Mas o mais importante do Flamengo não é quarta nem a outra quarta. É lá no outro sábado, nem quarta, é sábado. Lá no dia 29, o último sábado do mês. Mas você não acha que o torcedor rubro-negro está apreensivo para essa final também? Eu acho que não, acho que ele está animado, que ele pode ser campeão. Por que estaria apreensivo? O Corinthians perdeu 10 dos últimos 12 jogos. Por que o Flamengo ia ficar apreensivo? Ficaria se fosse no passado recente, quando o Corinthians surrava o Flamengo. Nos últimos tempos não tem sido assim, embora o Corinthians hoje esteja um time mais forte do que era na Libertadores. A expectativa é de que faça um jogo muito mais parelho do que foram aqueles 2 confrontos, mas não tem motivo nenhum para o torcedor do Flamengo ficar apreensivo. Tem que ficar apreensivo com o Rodinei, isso sempre. Então, por acaso, o Mateuzinho nem viajou lá para Cuiabá e ele ficou treinando os 2 laterais que ele pode usar, porque pode, ou ele quer enganar, enganar não digo, mas ele quer confundir o Vitor Pereira, ou ele realmente está pensando ali. Eu imagino que está treinando os 2 para ver qual deles pode causar danos menores do ponto de vista defensivo ao time do Flamengo. Porque ali é para ficar sempre apreensivo com esses 2 na lateral direita. Muito apreensivo. Fora isso, não tem motivo nenhum para estar apreensivo. Agora, o grande jogo do Flamengo não é dia 12 nem dia 19, é dia 29 em Guayaquil, no Equador, contra o Clube Atlético Paranaense. Contra o Corinthians é um aperitivo. É um título importante, uma vitória sobre o Corinthians, um título que será muito festejado pelo torcedor do Flamengo, é óbvio, porque você ganha do Corinthians na final, você vai festejar, é evidente, mesmo que fosse diante do Santo André, que venceu o Flamengo na final de 2004. Seria festejado, mas não há termo de comparação. Até te falava aqui antes do programa. O Real Madrid chega na final da Copa do Rei e da Liga dos Campeões.
Ao final do Copa do Rei com o Barcelona. Não importa, é da Liga dos Campeões, vai ser contra o Nicosia, dane-se, é a Liga dos Campeões. Hoje eu estava até falando sobre isso em outro lugar. Falando, porra, o São Paulo tem 3 títulos da Libertadores. Mas o Atlético não é um peso do Corinthians. Mas o torneio é muito maior. O São Paulo ganhou 3 Libertadores. Uma contra o Newell's Old Boys, outra contra a Católica de goleada e outra contra o Atlético Paranaense, que nem jogar em casa pôde. Nenhum dos 3 já foi campeão da Libertadores. E por acaso alguém questiona o valor dos títulos do São Paulo? Gente, campeão da Libertadores é campeão da Libertadores. O São Lourenço, que era o clube argentino sem Libertadores da América, foi campeão sempre do Nacional do Paraguai, um time pequenininho. E alguém questiona, vai perguntar ao torcedor do São Lourenço. Não, ganha Libertadores, cara, um abraço. É assim que funciona. A Libertadores já é o grande título do nosso continente. O Olímpia ganhou do São Caetano. Do São Caetano. Terceira. É um dos 3. É um dos 3. Quer dizer, mas São Caetano hoje é um time pequeno no Brasil. O cara mas lá no Paraguai. Gigante no começo. Ele não quer saber, ele foi campeão, entendeu? Então o valor da Libertadores é muito maior do que o da Copa do Brasil. Agora, é claro que o fato de ser os 2 times de grande torcida torna essa final mais interessante. Mas a expectativa, assim, eu tenho que pôr todas as fichas, não é o Flamengo, é o Corinthians. Eu acho até que o Flamengo tem que saber lidar muito bem com isso, em todos os sentidos. Primeiro, para entrar muito mais leve nessa final, porque ele sabe que tem algo muito maior lá no final do mês. Segundo, para que uma eventual derrota na quarta-feira não abale para outro jogo e que a perda do título não abale para o que realmente importa, que é o dia 29. No final da Copa do Brasil, o Flamengo já disputou, já perdeu, já ganhou. Agora, a Libertadores não é toda hora. Entendeu? E que chegam à final de Libertadores. E chegar em 3 finais em 4 anos... Está sendo quase que toda hora. É um grande feito. Então, assim, tem que ganhar dessa vez. O Flamengo tem que ganhar essa final. Perdeu ano passado, não pode perder outra. Pelo investimento feito, pela expectativa que a torcida cria, pelo esforço que o torcedor vai fazer para viajar até Guayaquil com toda a dificuldade para chegar na cidade equatoriana, né, e tudo mais. Então, claro, do Atlético vai fazer também. Eu estou falando do ponto de vista do Flamengo. Estamos comentando o Flamengo, não o Atlético. Se fosse o Atlético, seria muito parecido, evidentemente, sob esse ponto de vista. Mas eu acho que quarta-feira, o grito, ele vale para a TV Globo, que vai transmitir o jogo e não teve na Libertadores esse confronto, vale para o corintiano, vale para a imprensa aqui de São Paulo, que não vai ficar lá, vai turbinar mais o quê? Você vai turbinar uma final Corinthians e Flamengo ou Flamengo e Atlético Paranaense? É óbvio, é evidente, isso é natural. Veja bem, não é nem uma crítica, é apenas uma constatação do óbvio. É óbvio. Que agora, a torcida do Corinthians é bem maior que a do Atlético. Exato. Então, agora para o Flamengo e para o torcedor do Flamengo, não é quarta-feira, é sábado. O último do mês. Mas esse jogo de quarta-feira, pra vocês, né? Esse jogo não, esses 2 jogos, eles também não podem interferir na final da Libertadores? Claro. Suponha, o Flamengo perde pro Corinthians. Olha a pressão que não vai ser pro Dorival, pro grupo, vencer a Libertadores. A bala, ao mesmo tempo, pode ser educativo, digamos assim, pedagógico. Ó, tem alguma questão aqui, por exemplo, a lateral direita, né? Voltando a dificuldade, e o que é pior, pode ser o Mateuzinho, não está podendo ser o Varela. Na Copa do Brasil, claro que não. Mas o Varela fez uma partida horrorosa contra o Cuiabá. Jogou muito mal, e é muito bom jogador, é muito melhor do que o Rodinei, deverá ser muito melhor também que o Mateuzinho. Mas não está legal, né? Não vi essa partida horrorosa do Varela, não. Achei que ele jogou normal. Não achei ele nem ruim nem bom. Então, assim, tem esse componente anímico, tem o componente físico. O torcedor rubro-negro tem que, claro, torcer por mais um título, ainda mais contra o Corinthians, mas, ao mesmo tempo, torcer exatamente para que todo mundo esteja o melhor disponível, sem lesão, sem muito desgaste, sem estresse, para o jogo de Guayaquil, dia 29, que, evidentemente, é o que falou o Mauro aqui, é para todo mundo, não é só para este momento do Flamengo, é para qualquer equipe numa situação entre disputar sua Copa Nacional e a Libertadores da América. É claro, torneio continental, um torneio que é muito importante, dá muito dinheiro também, mas pense, inclusive, o grande prêmio da Copa do Brasil, mais do que o dinheiro, desde a primeira edição em 89, é justamente o quê? Disputar a Libertadores. Então não precisa nem discutir. Mas é claro que quando você entra em campo, como qualquer atleta, com a camisa do Flamengo, analisando a partir do que a gente está falando sobre essa multidiversidade de conquistas e de disputas do Flamengo. Você talvez tira a camisa do Flamengo, vai jogar na Neoquímica Arena, depois joga no Maracanã com essa camisa contra um adversário gigantesco como o Corinthians, as 2 maiores torcidas do país, que por tabela trazem as 2 maiores antitorcidas, praticamente todo o resto do Brasil vai estar torcendo pela derrota dos 2. Isso é um gigantesco mérito do Flamengo, um gigantesco mérito do Corinthians. Ninguém passa impune, imune, ninguém fala, tanto faz. Não, tanto faz não, todo mundo torce contra, e isso é um gigantesco mérito das grandes conquistas tanto do Flamengo e do Corinthians, como os outros clubes também. Mas, enfim, então o Flamengo vai ter que jogar, claro, e tem que jogar o melhor possível, até porque também precisa se preparar, mas é aquela coisa, cada bola dividida do Flamengo tem que torcer para ninguém, evidentemente, se lesionar. Isso vale para o Corinthians, é óbvio, mas pensando muito mais no dia 29. Nilson. Pois não. Eu concordo, a Libertadores é um campeonato extremamente mais importante, não dá nem para comparar em nível de importância a Libertadores da América e a Copa do Brasil. Aí é uma bobagem, né? Qualquer tipo de comparação. É muito melhor
Esse senhor aí vai falar bobagem ou zica ou os dois. A especialidade dele da casa é essa. É você conquistar a Libertadores. Mas o jogo maior é Corinthians e Flamengo. Entende? O jogo maior é Corinthians e Flamengo. O campeonato maior é a Libertadores da América. Agora, o jogo maior é Corinthians e Flamengo. Mas aí eu concordo com o Mauro. Eu acho que pro Flamengo o jogo maior é Flamengo e Atlético. Sim. Não, mas eu tô... Né? Eu tô Não, falando, sim, pelo clássico. O clássico é maior. Sim, mas independente de importância do jogo pro Flamengo ou pro Corinthians, o jogo maior é Corinthians e Flamengo. Sabe? O campeonato maior pro Flamengo, sem dúvida, é ganhar Libertadores contra o Atlético Paranaense. Isso não tem nenhuma dúvida. Até por se tratar de 2 jogos. Olha, eu acho que nós vamos ter, duas finais emocionantes, essa final de Copa do Brasil. Emocionantes, sabe? Porque se você tiver um empate, por exemplo, aqui na Arena, que é um resultado perfeitamente viável, ou uma vitória apertada do Corinthians, por um golzinho de diferença, também é um resultado viável. O Corinthians ganhou do Flamengo com um gol contra do Rodinei, o Maurão lembrou aqui, e é verdade. Nós vamos ter um Maracanã abarrotado no dia 19, o jogo de volta, né? Emoção pra caramba no jogo de volta. Então, em termos de jogo, é diferente. O jogo de Flamengo e Atlético, em nível de importância do campeonato, é maior, claro. Mas em termos de jogo, o jogo maior é Corinthians e Flamengo. Corinthians e Flamengo é Corinthians e Flamengo. É um negócio que transcende, né? Transcende. É muito bacana. E a primeira grande decisão entre eles, que, por exemplo, o Rio-São Paulo, o primeiro vencido pelo Flamengo em 61, era um quadrangular, era um hexagonal final. O Corinthians estava embaixo, o Flamengo foi campeão e tal. E não era o jogo decisivo para o Corinthians, era para o Flamengo. É a maior final da história. É muito bacana. E vale mais para o Corinthians, evidente. A conquista da Copa do Brasil, o Corinthians não vai ganhar nada esse ano, né? Nem Carnaval o Corinthians ganhou esse ano, né? Não vai ganhar nada. Então, para ganhar a Copa do Brasil, vale mais para o Corinthians. Mas para o Flamengo é importante também essa conquista. Eu vejo importante, porque você vai disputar logo na sequência uma final de Libertadores, que é um campeonato mais importante, e vai chegar para essa final cheio de moral. Agora, eu já falei para vocês, né? O Atlético Paranaense, a bolinha que tá jogando, não dá para encarar o Flamengo mesmo jogando mal. Nossa Senhora, que caiu o time do Atlético. Incrível. O Filipão tá reclamando e reclamando com razão. Só se fizer uma jornada de hipersuperação no jogo decisivo contra o Flamengo, senão vai tomar uma cacetada do Flamengo na partida final. Isso é indiscutível. Mas vai ser bacana, tanto o Atlético e Flamengo, a final da Libertadores, como esses 2 jogos aí que eu estou muito interessado, Corinthians e Flamengo. Agora, Piperno, o que esperar até da postura do Corinthians, né? Contra esse Flamengo? Porque pela Libertadores, quando foi eliminado, o Corinthians não jogou dentro de casa e chegou a jogar até um pouquinho melhor fora de casa. Mas também não ameaçou o Flamengo em nenhum dos 2 jogos. O Vampeta, sempre quando ele vem aqui, ele fala: vai jogar contra o Flamengo, não interessa, você não vai decidir no Maracanã. Tem que tentar jogar em casa. O Corinthians, agora com o Yuri Alberto, já tendo mais confiança. Jogando mais agora. Sim, tendo essa dupla de ataque com o Roger Guedes, tendo o Renato Augusto. O Corinthians pode jogar melhor esse primeiro jogo da final da Copa do Brasil? Você acha que o torcedor do Corinthians pode esperar que o Corinthians proponha o jogo contra o Flamengo? Tenho certeza que o Corinthians vai jogar melhor. O Corinthians melhorou da Libertadores para cá. O Corinthians, ele tem sido irregular ainda, de vez em quando joga muito mal, como aconteceu em Caxias do Sul. Mas o Corinthians hoje ele tem, nos seus melhores momentos, atingido um nível que a gente desconhecia aí desde que o técnico Vitor Pereira chegou. Inclusive, você falou você e o Nilson falaram sobre a evolução do Yuri Alberto, sem dúvida nenhuma. O Roger Guedes jogando bem melhor. Agora acho que ele está entendendo que ele é o Roger Guedes, ele não é o Haaland Guedes, ele é o Roger Guedes, que pode ser um jogador muito bom. E ele tem sido. De todas essas contratações que o Corinthians fez de um ano para cá, talvez ele fosse o menos badalado e foi quem acabou entregando mais. O William já voltou, o Paulinho se contundiu, enfim, o Renato Augusto, que é um belíssimo jogador, ele infelizmente não tem tanta sequência, o Juliano nem sempre é titular. O Roger Guedes foi o cara, é o cara que está entregando aquilo que se imaginava quando ele chegou. Um jogador muito bom. Não é espetacular, mas é um jogador muito bom e bem útil. Até por conta disso, o Corinthians é um time melhor. O Balbuena já está muito mais adaptado, já está, né, voltou a ser o Balbuena padrão Corinthians, o que significa que ele é hoje um ótimo zagueiro de novo.
Fagner voltou, o meio-campo se arrumou com a entrada do Falso, enfim, o Corinthians melhorou defesa, meio e ataque. Agora, é uma Copa do Brasil que faz muito mais diferença para o Corinthians. Se o Flamengo perder a Copa do Brasil, segue a vida, o Flamengo empilhou títulos nos últimos anos, vai jogar a final da Libertadores dia 29, né? E esse é, de fato, o grande prêmio da temporada. Todo mundo correu atrás disso e o Flamengo é o grande favorito para alcançar esse título. E já para o Corinthians significa o seguinte, o fim de um tabu de 5 anos sem grandes conquistas. Isso vai acontecer com o Corinthians desde o período lá de 90, 95, veja, a gente está falando de 90, quando o Corinthians pela primeira vez ganhou o Campeonato Brasileiro, aí em 95 ganhou a Copa do Brasil, porque desde então o Corinthians ganhou muitos títulos nacionais, ganhou Libertadores, foi 2 vezes campeão do mundo. Cara, realmente o que ele tá falando faz todo sentido, mané. Eu me lembro nessas épocas aí eu colecionava álbum de figurinha e acompanhava muitos times do Brasil todo e tal, assim, os principais. E o Corinthians realmente, até 92, 93, assim, era um time que ele era muito grande pela sua torcida, mas não era um time tradicional de ganhar título. O Corinthians tinha um brasileiro, nada mais, e vários paulistas. Aí em 95 ganhou a Copa do Brasil. Aí depois, aquele final dos anos 90, ali, início dos anos 2000, eles ganharam o brasileiro, acho que 2 vezes, tal, época do Vanderlei. E aí dali, eles começaram a embrasar, cara. O Corinthians deu um salto absurdo e começou a ser campeão da porra toda, se tornando um dos times de São Paulo mais vitoriosos aí, questão de conquistas e etc. Mas não era. Eu me lembro que o Santos também vivia muito do passado, da época do Pelé. O Santos não tinha muita conquista foda depois do Pelé. O Santos tinha muito paulista, assim, mas menos do que os outros, e os títulos da época do Pelé. Aí do nada conseguiu, aí, pum, 95 eles foram finalistas do Campeonato Brasileiro, e aí depois chegou, o ano 2000 foi muito bom pro Santos, que voltou a grandes conquistas, ser campeão brasileiro e etc. Libertadores, essa coisa toda. Doideira. E o Corinthians, desde aquele período, jamais ficou 5 anos sem título importante. Porque não vão me dizer que Paulistinha é título importante, porque não é. Então, não é. O Corinthians ganhou o Brasileiro de 2017 e desde então está faltando de novo um título grande. E mais do que isso, dá algum fôlego para a gestão do Duílio, que aposta sobretudo, já falei isso aqui algumas vezes, nas premiações. O Corinthians tem uma política de não atacar diretamente a bilionária dívida, o que eu acho um erro, mas também o Corinthians tenta controlar essa dívida, aquela história do o pai do Mauro, era amigo dele, o Delfim Neto, né? Dívida Sim. Não se paga, dívida se administra. E o Corinthians se rola, né? Se rola. E o Corinthians segue isso ao pé da letra, não deixa aumentar, mas também não ataca, não amortiza, não diminui uma incômoda dívida de 1 bilhão. Então, o Corinthians, para ter algum fôlego e quem sabe ter uma perspectiva de tirar algum grãozinho dessa dívida imensa, ele tem que apostar em premiações. Então ele tem que buscar título ou final de Copa do Brasil, ou vice-campeonato brasileiro vai valer muito porque paga mais. E vejam, é o Corinthians que começou cheio de percalços essa temporada, cheio de dúvidas, trocou técnico ainda no começo do Campeonato Paulista e que tem a possibilidade de ganhar uma Copa do Brasil e ser vice-campeão brasileiro. Ou seja, o Corinthians tem a perspectiva de encerrar a temporada de uma forma muito melhor do que aquela que o mais otimista corintiano imaginou no começo do ano. Agora, é óbvio que não é o favorito contra o Flamengo. E até por isso, se vencer essa final, o título tem que ser mais festejado ainda. Agora, em relação ao Flamengo, não vai mudar muito, não vai mudar nada a história recente. Talvez para um personagem que pode estar jogando a cartada da sua carreira nesse final de temporada. Dorival Júnior. Já começam a falar dele em seleção brasileira e tal. Se o Dorival perde a Copa do Brasil e ganha depois a Libertadores, Dorival está no páreo. Se acontece o contrário, é possível que o Dorival não seja o técnico do Flamengo em 2023. Tem certa razão. Deixe seu comentário sobre o que você viu no vídeo, sobre o que eu falei e o que eles falaram. Quero muito saber o que você pensou a respeito disso. Vamos trocar de janela aqui, lembrando de te pedir para se inscrever no canal novamente. Por favor, se inscreva no canal, acione a notificação do sininho, o like vai ajudar também. E aqui está o QR Code do Pix, você pode mandar um Pix de qualquer valor aí. Você decide, você escaneia com o aplicativo do teu banco e manda. E vai ser um apoio muito importante, um donate teu aí, para ajudar a gente a continuar melhorando o nosso canal aqui. Vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.